Olá, eu sou Alexandro Alves e vamos falar um pouco sobre duas mulheres que causaram um certo murmurinho na literatura brasileira recentemente. A jornalista e escritora Mili Lacombe e a crítica literária Aurora Bernardini. Mili Lacombe, que escreve para portais como o UOL e que tem vários livros publicados e palestras muito interessantes disponíveis, ela foi convidada para uma feira literária e depois foi cancelada nessa mesma feira literária pelo prefeito do município. Vocês podem procurar aí o nome do município, que eu agora também não lembro. Mas o motivo pelo qual o prefeito cancelou a ida de Mili à feira é porque, segundo ele, Mili Lacombe, em seus livros e em suas palestras, fala contra a gloriosa família tradicional, aquela boa família cristã. Segundo ele, Mili Lacombe prega a destruição da família. Vamos por partes. Primeiro, não é Mili Lacombe que prega a destruição da família. O psicanalista austríaco Sigmund Freud é quem iniciou esse estudo da família como um elemento castrador do indivíduo. Não é Mili quem criou isso, é a ciência que fala isso. Não é Mili Lacombe quem inventa, quem fala disso, quem criou isso. Ela apenas fala, talvez de maneiras, claro, diferentes, a maneira dela, o que Freud já afirma. E o que é, digamos, factual, verídico. Evidentemente que a família é um elemento bom, mas ela também é um elemento castrador, ela também é um elemento de prisão, ela também é um elemento que castra o indivíduo, sobretudo aqueles indivíduos que a família olha e observa que é diferente, seja que diferença for. Então a família, ela é boa e é disfuncional também. E na maioria das vezes, a família, ela é disfuncional. O cancelamento de Mili por parte desse prefeito não é apenas o cancelamento de Mili em si, mas é também o cancelamento de opiniões divergentes. Esse povo dessa nossa direita que vive falando de liberdade de expressão é mentira. Eles não acreditam em liberdade de expressão. A liberdade de expressão para eles é quando você fala em matar, é quando você fala em ser racista, é quando você é machista, é quando você é misógino, é quando você apoia golpe. A liberdade de expressão deles está apenas nisso aí. Em você ser cruel, em você dizer que você quer que morram 30 mil, em você dizer diante de pessoas morrendo e daí não socorreram. Isso é liberdade de expressão para eles. Liberdade de expressão para eles é você ter o assassinato de Marielle Franco e você olhar para a foto dela e começar a rir, dizendo: ah, ela está toda furadinha. Como eu vi várias vezes esse tipo de gente falando. Mas aí você tem o assassinato de um racista como Charlie Kirk e essa gente quer que nós, mestiços brasileiros, nos compadecemos dele, nos compadeçamos de Charlie Kirk, um racista imundo que morreu vítima de seu próprio ódio. Então a liberdade de expressão dessa gente é exatamente isso. Não é liberdade de expressão, é um cala-boca. É aquela mesma liberdade de expressão que Ustra demonstrava na ditadura militar. Não é liberdade de expressão. É ódio mesmo. Mas um segundo ponto nessa questão de Mili Lacombe diz respeito, vou fazer uma ligação aqui, com a Aurora Bernardini. Essa crítica italiana, ela afirmou que Itamar Vieira Júnior, escritor de Torturado e Salvar o Fogo, ele não faz literatura. Por quê? Porque ele coloca, segundo ela,
o significante abaixo do significado. Ele prioriza o significado ao invés de priorizar o significante. Ela está falando da teoria de Saussure, um linguístico suíço, que fala que o signo, que é a palavra, tem dois aspectos, né? O significante e o significado. O significante é o som, a letra. O significado é o sentido que se dá a isso, né? E, de uma certa maneira, o que ela está falando é que autores como Itamar Vieira Júnior, eles não priorizam a forma e o bom tratamento e desenvolvimento da palavra. Eles priorizam apenas determinadas ideias, sejam elas quais forem, e colocam essas ideias em seus livros. Um livro de literatura, ele não é apenas um livro de ideias políticas. Ele é também, e na mesma medida ou mais, um tratamento da palavra e do som dessa palavra. Ele é um estudo, um debruçamento do escritor sobre sua língua, sobre sua palavra. Claro que a ideia, o significado é importantíssimo, mas a forma do romance, a forma da poesia, o tratamento que o escritor dá à palavra são ainda mais importantes. E o que ela disse é que hoje, na literatura brasileira, infelizmente, isso não ocorre. O que ocorre é que o significado se sobrepõe ao significante. Talvez isso também possa ser válido para os livros de Mila Lacombe. Mas, de qualquer maneira, eu não sou favorável, evidentemente, à censura, seja por que motivo for. Vamos falar agora, então, dessa questão estritamente literária dentro da literatura brasileira. Hoje nós temos cada vez mais escritores. Parece que em cada esquina você tem 100 escritores falando, 100 escritores escrevendo. Em cada feira literária abundam, explodem escritores. Não estou dizendo que isso seja ruim, mas isso também tem que ser necessariamente bom. Essa falta do significante nessas obras, ela se expressa de muitas maneiras. Primeiramente, numa literatura pobre. Uma literatura onde você mascara a sua falta de talento em uma ideia política. Hoje tornou-se fácil você escrever, você ser um escritor e ter uma certa visibilidade. Basta você entrar dentro de determinados movimentos e assim você vestir aquela fantasia que você quiser colocar, seja na cabeça, seja no corpo inteiro, mudar seu nome para algum nome mais tradicional, que faça referência a algum grupo tradicional, a algum movimento social. Você, de repente, faz toda esse mascaramento e escreve um livro. Seu livro é péssimo. Mas, mesmo assim, você é capaz de conseguir alguma projeção porque você está alinhado ou alinhada com determinados projetos políticos. Se o que aconteceu com Mila Lacombe é politicamente reprovável, o outro lado também é. Você dar crédito, dar visibilidade a escritores e escritoras ruins, a escritores e escritoras cujo livro muitas vezes acabam com o significante, acabam com a literatura, acabam com a palavra. Não tem trabalho nenhum com a palavra. No entanto, tem muitas ideias, muitos significados, muita coisa sendo dita ao mesmo tempo, muita resistência, como se fala, né? Então, acontece hoje no país esses dois extremos. Você tem o extremo desse prefeito Comillo, que nós não devemos concordar, e você tem também esse extremo dessa nossa literatura brasileira que hoje privilegia livros
onde o significante, onde a palavra, onde a estrutura, onde a forma é completamente escanteada para dar lugar a narrativas cheias de ideias e ainda mal desenvolvidas. Então, há uma pobreza literária muito grande nesse país hoje. Pobreza essa que tem a ver agora também com o terceiro ponto, a morte da crítica. Me parece que hoje no Brasil você não pode fazer crítica literária, senão os cachorros vêm para cima. Você não pode fazer crítica literária hoje no Brasil. Vamos tomar, por exemplo, o próprio Itamar Vieira Júnior, citado pela Bernardino. Esse autor, ele escreveu um livro chamado Torto Arado. Eu li, realmente não gostei. Ele escreveu outro livro, que é uma continuação daquele, chamado Salvar o Fogo. Esse Salvar o Fogo foi duramente criticado pela crítica. E o que ele disse? Ele disse que o crítico que fez a crítica não gostando do livro Salvar o Fogo era branco. Que o crítico não suportava que pessoas negras escrevessem. Olha a mentalidade desse escritor. Se você não pode criticar um livro, se no momento que você critica um livro, o escritor vem com papo de eu sou gay, então é homofobia. Eu sou índio, então é racismo. Eu sou negro, então é racismo. Eu sou mulher, então é machismo. Então acabou a literatura. Acabou a literatura. Hoje, então, no Brasil, todo mundo que escreve, nós somos potenciais ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura. Não há livro ruim nesse país hoje. Ninguém escreve ruim nesse país hoje. Todo mundo fura a bolha. Não é? Esse furar a bolha também merece um parênteses. Hoje, há essa impressão de que a literatura brasileira fura a bolha. Não fura a bolha. Ela criou bolhas. O mercado viu que existem segmentos. Indígena, o negro, o LGBT, o feminino. E esses segmentos precisam de escritores. Vamos vender dentro desse segmento. Não é furar a bolha, é alimentar a bolha. Pelo menos eu tenho essa visão. Não é furo de bolha. É apenas alimentando mais ainda a bolha. Criando bolhas para o mercado e alimentando essas bolhas. Nunca se leu menos nesse país e nunca se publicou tanto nesse país. Entende? Há alguma relação? Não é para esse vídeo isso. Mas esse vídeo foi sobre esses 3 pontos da literatura de hoje no Brasil. Vozes reacionárias impedindo a literatura, caso Milo Lacombe. Escritores péssimos que destroem completamente qualquer estrutura que seu romance possa ter em prol de significados. Escritores que não trabalham a palavra, que não trabalham o bom português, que não trabalham o texto literariamente, o significante, mas que se aproveitam dessa onda de movimentos sociais para embarcar em livros que falam exaustivamente sobre os direitos desses movimentos, que são legítimos, evidentemente. Não somos contra o direito de pessoas negras, nem gays, nem indígenas, nem de mulheres. Mas nós devemos perceber que, no meio disso, assim, muita gente aproveitadora que escreve mal e que até tem visibilidade. Muita gente cujo significante em sua obra está sepultado. E que nós vamos ver, então, o significado nesses livros. Até o significado é vulgar, é comum, eu quero encontrar essa palavra, né? Banal. É banal.
frases banais, textos banais, versos banais, louvados como se fossem grande literatura, porque há toda uma fantasia na pessoa indicando quem ela é. E assim, se você não concordar, você vai ser um racista, ou um machista, ou um homofóbico, ou um transfóbico. É o nível que a literatura brasileira chegou hoje. Ela vive de imagem. E imagem é indústria cultural. Indústria cultural massifica e homogeneiza o discurso. Você não pode ter um pensamento diferente disso, dele, que você é acusado de alguma coisa ruim, crimes. Infelizmente, é o nível de nossa literatura hoje. Uma literatura que, por mais escritores que estejam aí escrevendo cada vez mais, carece de livros bem estruturados, livros onde a literatura, onde a palavra, onde o significante é trabalhado para serem publicados livros onde o sentido ganha primazia e muitas vezes é um sentido repetitivo. Gera imagens na cabeça de quem lê, repetitivas, consagradas, apoiadas e repetidas à exaustão como base de uma literatura muito pobre. Eu deixo meu descontentamento com relação ao que aconteceu a Milly, mas também deixo meu descontentamento com o que ocorre com a atual literatura brasileira. Uma literatura que já teve nomes como Clarice Lispector, Machado de Assis, nomes como Carlos Drummond de Andrade, e que hoje está reduzida a nichos, a bolhas, a fantasias, que está reduzida à imagem. E imagem, se a imagem diz mais do que 1000 palavras, ela não diz nada na verdade. A imagem não diz nada. Imagem é apenas a casca. E a literatura hoje no Brasil carece de profundidade, carece de estilo, carece de trabalho com a palavra. Temos péssimos escritores ganhando projeção, temos escritores medíocres ganhando projeção. É claro que eu, como escritor, fico abismado, revoltado, e só posso me pôr por cima e rir dessa atual situação da literatura nacional. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo.